Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Hora da Beleza. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história da sobrancelha, tá? Algumas curiosidades sobre as sobrancelhas de cada época aí, uns 100 anos para trás, como que foi evoluindo, porque tudo mudou, né? Os formatos mudam, as tendências mudam, assim como na maquiagem, nas sobrancelhas também, tá? Então a sobrancelha hoje, né, teve um pico muito grande, a questão do design, da simetria das sobrancelhas, da harmonização delas com o rosto, né? Não é só um detalhe no rosto, ela faz todo um conjunto ali para nossa expressão, para o nosso olhar, é totalmente necessária no nosso rosto, né? Principalmente hoje, nessa época da pandemia, né, que a gente com máscara olha o que? A sobrancelha. Então a gente teve até um aumento maior de pessoas, do fluxo de clientes por conta disso, das pessoas quererem, né, se cuidar mais, justamente porque o foco hoje está na sobrancelha. Então hoje o design, qual que é a diferença que muita gente tem de designer e de design? Qual que é a diferença desses dois? Eu vejo que muitas pessoas confundem. O design é o procedimento em si, é a marcação, o desenho, visualizar a simetria e a harmonização com o rosto. O design ele é específico para cada cliente tem a sua ficha com o seu design, suas medidas, que fazem a harmonização com o seu rosto. Hoje prezando, né, pelo formato mais natural, que dê ali mais harmonia no rosto da cliente. Então, o procedimento é chamado design e o profissional que realiza o design é denominado o designer. Então, eu sou a designer de sobrancelha que faço o design na minha cliente, tá? Então, essa é uma dúvida muito frequente que as pessoas geralmente têm. Então, eu vou contar um pouquinho aqui das curiosidades, né, do processo aí da sobrancelha durante os anos, tá? Então, tem muitas curiosidades, gente, nesse período aí de 100 anos que a gente vem vivendo, sobre a expressão das sobrancelhas, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, acreditava que as mulheres que nasciam com as sobrancelhas emendadas, né, sem tirar aqui a glabela, quanto mais pelos aqui, elas eram abençoadas pelos deuses. Então eles utilizavam até pintar com pó mineral o meio das sobrancelhas para dar essa impressão. Então, assim, a gente vê que a sobrancelha vem fazendo um grande papel aí dentre muitos anos, né? Outra, né, que é muito marcada por essa expressão, uma das precursoras aí da maquiagem é Cleópatra, né, que com o povo egípcio, né, ela utilizava a expressão dos olhos e das sobrancelhas bem marcadas, bem definidas, para mostrar poder, empoderamento, né. Então a sobrancelha marcada dela foi uma grande tendência na época, né. Então, vou mostrar a foto aqui para vocês
para que ela foi assim um grande marco de um olhar bem marcado e bem poderoso aí na época dela. Olha para vocês verem como que muda, né? Durante o Império Romano, os pelos eram considerados vulgares. Então, independente da classe social, da raça, do gênero, todos tiravam os pelos. Quanto mais lisinho fosse a pele, era sinal assim de higiene, de tudo. Então era considerado vulgar os pelos, né? Hoje muda tudo, né, gente? Hoje a gente tem assim outra realidade, liberdade de expressão. Então, naquela época era bem diferente, né? Já na Idade Média, também era conhecida, né, como Idade das Trevas. A aparência foi completamente ignorada, a vaidade foi condenada pela igreja. Então, assim, a depilação naquela época foi proibida e era um ato até pecaminoso. Então, olha como que muda, né? Então, foi assumidos aí os pelos, a vaidade foi completamente ignorada naquela época, né? Já no período renascentista, a gente tem o exemplar de como, né, a sobrancelha era tratada na época. A gente tem o exemplo da Mona Lisa, né, que qualquer pelo naquela época, né, era considerado impuro. Então a gente nota na Mona Lisa a falta das sobrancelhas, né, nela é bem característica essa característica nela é bem famosa, né, pela falta dos pelos, devido a isso, que naquela época era considerado impuro. Então, depois dessas curiosidades, eu vou mostrar para vocês agora um pouco nos últimos 100 anos, né, como que foi a evolução das sobrancelhas, né, lembrando que cada época, as tendências, né, da televisão, as tendências de moda refletiam muito nas sobrancelhas, de como as mulheres tratavam essa parte, né, superior dos olhos, que é realmente algo muito marcante, que conta a expressão, né, a primeira impressão é vista muito aí. Então já teve sobrancelhas finas, arqueadas, grossas, naturais, né? Então por esse período sempre vai e volta as tendências. Isso a gente vê até hoje, né? Com as vestimentas, com a maquiagem, as tendências tendem sempre a voltar de alguma forma. Eu vou mostrar para vocês aqui, na época dos anos 20, como que eram as sobrancelhas, né? Foi na época das melindrosas, os anos 20. Então as sobrancelhas eram finas, arqueadas, né? E alongadas, como se fosse só um fio, né? Então era uma referência no cinema muito grande, que eles, né, faziam tendências no cinema. Então às vezes eles acabavam até raspando toda a sobrancelha para poder desenhar uma sobrancelha em cima. E olha que interessante, as atrizes faziam o desenho, né, de acordo até com o papel que elas iriam fazer. Porque como a expressão, gente, da sobrancelha, né, muda totalmente a expressão do nosso rosto, então se ia fazer um papel que tinha que mostrar tristeza ou mostrar poder, elas desenhavam de acordo com o seu papel. Então acontecia até isso. E era muito fina, bem marcada e às vezes até desenhada de acordo com o papel. E elas acabavam criando a tendência, né, que as pessoas iam tirando os pelinhos de acordo com a tendência da época, né. Já em 1930, as sobrancelhas já eram bem arqueadas, ainda eram bem arqueadas, porém um pouco mais grossas, tá? Uma expressão um pouco mais clássica, né, um pouco mais natural do que no ano anterior, né. Uma aparência menos triste, porque quando gera o arqueado muito grande, né, muito arredondado, dá uma aparência mais triste, né? Então, com os arcos ainda eram mais acentuados. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo da atriz, para vocês observarem que já tem uma diferença aí dos anos 20, né? Já nos anos 40, as sobrancelhas ainda tinham o formato de arco,
porém ela era mais grossa no início e mais fina no final, o que dá a expressão de sensualidade, um pouco mais, né, mais naturais. Também vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E as atrizes naquela época é as que geravam tendências, né, gente? Até hoje aí, a mídia, dependendo de acordo com o que as pessoas famosas estão usando, viram tendência, né? Já nos anos 50, veio a tendência da sobrancelha estilo acento circunflexo, tá? Então, as atrizes mantinham as sobrancelhas bem grossas e bem escuras, reforçando até com um lápis aí. Então, já era um desenho mais pontiagudo e bem arqueado, para deixar o olhar mais penetrante, era até mais ousado, né? Já nos anos 60, as sobrancelhas começam a ficar novamente mais finas e ainda mais arqueadas e chamativas, tá? Uma que gerou grande tendência nessa época foi a modelo Twiggy. Eu acho que é assim mesmo que pronuncia o nome dela, muito famosa inclusive. Eu vou falar dela também até na questão da evolução da maquiagem, que ela foi uma grande, né, que trouxe bastante tendência aí, por ser modelo, bem influente. Então as sobrancelhas ficaram, né, mais finas aí na época dos anos 60. Já nos anos 70, as sobrancelhas atingiram aí um aspecto mais natural novamente. Vocês veem que sempre vai e volta, né, gente? Então, assumiram os desenhos mais naturais e raramente eram tingidos, tá? Quanto mais longas, mais bonitas eram na época, tá? E bem penteadinhas e aparadinhas sempre. Então, os designs mais natural nessa época viraram tendência. Já nos anos 80, gente, as sobrancelhas naturais entraram com tudo, tá? Uma grande referência na época foi a cantora Madonna, tá? Que elas deixaram de lado, na verdade, até as pinças. Quanto mais retas, mais naturais, mais grossas, mais bonitas eram na época, tá? É uma tendência que hoje eu vou mostrar pra vocês que tem gente assumindo aí, tá? Então, naquela década de 80, esse estilo é o que fazia sucesso na época. Quanto mais cheia e quanto menos pinça, mais bonita era. Já nos anos 90, as tendências da sobrancelha natural até permaneceu, porém já se usavam deixá-las mais desenhadas, mais limpas, né? A pinça entrou em ação aí novamente para deixar elas mais certinhas, vamos dizer assim, né? Nos anos 2000, as sobrancelhas finas voltam novamente. Olha só como tudo, né, gente, volta e fica às vezes por um tempo e para e depois volta de novo. Então, em 2000, voltaram as sobrancelhas finas e arqueadas e até mais curtas agora, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês de como que ficou naquela época. Eu falo que, lógico, eu era uma criança no começo dos anos 2000, mas a gente vê que muita gente, né, por muito tempo tirou aquelas sobrancelhas finas, né, e pode ser que um dia, né, que não volte mais quando a gente tira por muito tempo, né. Hoje a gente tem reconstrução de sobrancelhas, né, que a gente tenta reconstruir ali locais que às vezes estão com falhinhas, demora um tempo, mas pode conseguir reconstruir um pouco sim. Lógico que não dá pra fazer milagre, né, gente? Hoje a gente vai conversar também, depois vou falar sobre a nova tendência desse ano, né? Mas nos anos 2000 as sobrancelhas finas eram moda novamente. A partir de 2010, as sobrancelhas já não têm um formato tão específico como nos outros anos, né? A tendência agora é respeitar a naturalidade, né? Desde 2010 aí que vem virando essa tendência. Respeitar a naturalidade já começou, né, com os designs, de deixar mais a harmonização com o rosto, o que a cliente, né, fica às vezes dá um ar mais menos triste,
é realmente harmonizar com o rosto ali da cliente. Então, quanto mais natural é a maior tendência desde 2010. Deixa ela desenhada, deixa ela limpinha, né? Mas com aspecto mais natural, né? Então, para deixar em perfeita harmonia de acordo com cada rosto, né? Então, tem várias famosas aí que são né, geram essa tendência aí, que a sobrancelha, gente, é algo muito marcante no rosto da pessoa, muito característico. Então, às vezes você olha pra alguém, muita gente, por exemplo, olha pra mim e fala assim: nossa, Maria, você parece com tal pessoa. Aí eu vou olhar e não tem nada a ver com aquela pessoa. A única coisa que parece é a sobrancelha. Por quê? É uma coisa muito marcante. Então, às vezes a pessoa olha, nossa, alguma coisa nela parece. Eu vou olhar, é a sobrancelha grossa, porque minha sobrancelha é grossa naturalmente, bastante pelo, desde muito criança, sou assim. E aí eu sempre tomei muito cuidado com quem eu tirava minha sobrancelha. Já faz muitos anos que eu tiro, né? Mas sempre tomei muito cuidado com os profissionais que eu ia. Eu nunca gostei de afinar ela, nunca gostei. Então eu só mantinha ela limpa mesmo, tirava os excessos, independente da tendência da época aí. Sempre gostei de deixar ela mais natural. Então é um marco meu. Muita gente acha que eu sou brava por conta da minha sobrancelha, ainda mais que eu andava com ela muito, né, fechada, tem expressão muito forte, fazia aquele vinco aqui. Agora eu tenho botox, né, gente? Então não fica mais aquele vinco muito grande na minha testa. Mas a sobrancelha me deixava com um aspecto de bravo quando eu franzia a testa. Então a minha expressão é muito forte por causa das minhas sobrancelhas. Então, só que eu amo ela sim, eu gosto muito, cuido dela, né? Então hoje a tendência é deixar a sobrancelha mais natural mesmo. E hoje, né, a gente tá aí no ano de 2021 e já faz uns bons anos que a tendência é, na verdade, deixar, além, né, de mais natural, muita gente quer recuperar as falhas que fizeram durante muitos anos, tirando muito desenho natural dela, querendo, né, ficando na tendência da época. Às vezes a tendência era muito fina ou muito arqueada, acabou perdendo o desenho natural que gera harmonia pro rosto da pessoa. Então hoje a gente tem a técnica, né, da micropigmentação. Aqui no estúdio quem faz é a Renata Fernandes. Vou deixar o contato dela aqui para vocês também. Que a gente pode preencher as falhas, né? Tem vários tipos de técnicas hoje para melhor adequar o gosto da cliente, né? O que ela deseja, se é um aspecto mais natural, se é um aspecto mais marcado. Então a gente tem vários estilos hoje para adequar o gosto da cliente. Então hoje busca a harmonia sempre, né? Tenta buscar um desenho mais natural, mais harmônico para o rosto da pessoa. E a gente tá sempre mudando, né, gente? Como eu disse, as tendências voltam, mudam, mas acabam uma hora voltando. E lembrando que essas técnicas hoje não são só para mulheres, os homens também com o tempo têm esse cuidado. Eu tenho muito cliente masculino de design de sobrancelha, que fazem design de sobrancelha. Buscam também, né? A gente no design masculino, a gente busca harmonia no rosto do cliente, faz, né, o desenho também, porém não são tão desenhados, né, como o da mulher, né? A mulher já busca um desenho maior, uma coisa mais modelada. O homem já é só mais uma limpeza ali, para deixar também mais harmônico, mas só mais aquela limpadinha para não ficar tão feminino, né, e manter o aspecto mais masculino do cliente. Então os homens também se cuidam e o que vale é levantar a autoestima, gente. A gente tem que se sentir bem. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje sobre as sobrancelhas. A gente busca, né, nesse mundo da beleza, a gente sempre tem algo novo, né, as coisas estão mudando, novas tendências em todas as áreas. Então a gente tem sempre
que adequar aí o gosto da cliente, né, com o que ela vai se sentir bem. Porque hoje eu falo, às vezes o meu gosto, por exemplo, é uma sobrancelha mais grossa, mais natural, mas às vezes a cliente quer dar uma modelada a mais. Maria, eu quero deixar um pouco mais fino, um pouco mais desenhada. Eu faço o projeto, a cliente aprovando, a gente faz o design de acordo com o gosto dela. Então o que vale é a cliente estar satisfeita, fica todo mundo feliz, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aí que logo eu vou trazer para vocês a evolução da maquiagem, que é algo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima Hora da Beleza. Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra. Realizando sonhos. Z Comunicação Visual. Criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais, Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas, Centro Automotivo JKE, o mais completo da região.